As funções, elas são um recurso muito importantes em todas as linguagens de programação. A gente pode definir uma função como um bloco de código organizado e reutilizável. Acho que essa palavra reutilizável é o mais importante, né? Então nós vimos na outra aula que a gente falou um pouquinho sobre estruturas, né? Falando sobre laço de repetição, estruturas de controles com if, enfim, for. A ideia é que a gente possa otimizar o código e a função ela oferece essa possibilidade. É uma forma de eu reutilizar. Então, muitas vezes dentro de um programa nós precisamos executar a mesma operação. E se a gente não tivesse o recurso da função, nós teríamos que reescrever esse trecho de código várias vezes. Então, a função me permite escrever apenas uma única vez, de repente um bloco de código que vai me fazer algum tipo de cálculo, algum tipo de operação. Então, eu não preciso repeti-lo várias vezes no meu programa. Então, esse bloco de código ele pode ser reutilizado. E fazendo isso, obviamente, eu vou ter uma melhor modularidade na minha aplicação, né? Com essa reutilização, né? Com essa flexibilidade, eu ganho modularidade, né? Dentro da minha aplicação, que é extremamente importante. Cada linguagem tem a sua particularidade em como que você cria as funções. Em Python nós temos uma sintaxe e é importante que a gente, antes de iniciar o processo de implementação de uma função, criação de uma função, é importante dar uma entender melhor, né? Dar uma revisada, dar uma analisada em como que funciona essa estrutura para que a gente possa construir funções entendendo exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Muito bem, então eu começo a função com essa palavra-chave aqui, def, e eu termino a minha função com return. Então a gente pode entender, né, imaginando uma função como se fosse um bloco, né, eu tenho uma entrada e eu vou ter uma saída, né? Onde que essa entrada ocorre? São os meus parâmetros. E onde que essa saída ocorre? É a minha expressão de saída aqui, né? Então, basicamente, esse é o fluxo de informação de valores que passam e são retornados por minha função. Então, eu começo com a expressão, com essa palavra-chave def, coloco o nome da função que eu estou criando, né? Por exemplo, def soma, estou criando uma função soma. Coloco os parênteses e dentro dos parênteses eu coloco os meus parâmetros. Se eu tenho mais de um parâmetro, separo por vírgula e vou colocando quantos parâmetros eu quiser. Utilizo dois pontos para indicar que eu vou iniciar um bloco de código que pertence à minha função e esse bloco de código que faz parte da minha função ele tem que estar identado aqui, que é uma característica do Python. Então eu tenho essa indentação aqui, né, para ele entender que todos os comandos que pertencem à minha função estão dentro desse indentamento aqui. Então eu vou ter os meus comandos, né, que eu escrever aquilo que eu quero executar e por fim finalizo com o return. Então basicamente essa é a estrutura de uma função, né, essa sintaxe de uma função escrita em Python. Importante, então as palavras-chave, def return, né, o nome da função que eu quero criar, os parâmetros que eu estou passando, o meu código, né, que eu vou escrever dentro da minha função e o valor que eu quero retornar. Se eu não quero retornar nada, aqui está como opcional, né? Eu só colocar a palavra return que eu finalizo a minha função sem nenhum retorno, né? Chegamos então ao final dessa aula. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima aula.